Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Nossa live vai ser bem rapidinha. Hoje nosso assunto será: sou mãe e me sinto sobrecarregada. Eu fiz duas caixinhas de pergunta aqui no Instagram, né? E a ideia era responder através de stories, né? Só que o tema ficou muito bacana e eu resolvi fazer uma live rapidinha aqui pra gente bater um papo. A primeira pergunta que eu fiz foi: o que a mãe quer, né? E todo mundo respondeu que a mãe quer ver os filhos felizes e saudáveis. Foram mais ou menos umas 50 pessoas que responderam e todas disseram a mesma coisa. A mãe quer ver os filhos felizes e saudáveis. Beleza, até aí tudo bem. Tá tudo certo com relação a isso, nada errado. Aí eu fiz a segunda pergunta, que é: o que a mãe precisa, né? O que uma mãe precisa? E aí vieram bastante perguntas parecidas, respostas, quer dizer, parecidas, e eu separei algumas aqui. Então, a maioria das pessoas disseram que a mãe precisa de descanso, tá? Legal. A mãe precisa ter tempo para cuidar mais de si mesmo. A mãe precisa tempo para investir na profissão. A mãe precisa de ajuda com as tarefas diárias. E o que eu achei mais interessante, algumas pessoas falaram: a mãe precisa ser amada. Mas será que as mães não se sentem amadas, né? E essa foi uma resposta que eu achei interessante. A mãe precisa de tranquilidade, né? Mas aí, gente, vem a pergunta, né? O que acontece com a mãe? Por que será que a mãe, ela se sente assim, desvalorizada? Por que a mãe se sente precisando descansar, precisando ser reconhecida, precisando de apoio emocional, né? O que acontece ao longo da vida que as mães começam a se sentir tão sobrecarregadas, certo? Então vamos tentar entender um pouquinho essa dinâmica aqui para a gente ajudar as mães nesse momento. Maio é o mês das mães, certo? Então, neste mês de maio, a gente vai estar fazendo várias lives semanalmente, uma ou duas vezes por semana, eu vou ver de acordo com a minha agenda, onde os temas serão direcionados para as mães e as necessidades das mães, né? A mãe, ela acaba sendo uma pessoa que fica um pouco esquecida, né? A mãe fica ali um pouco esquecida, a mãe tá ali, a mãe cuida de tudo, a mãe dá conta de tudo, vamos deixar ela um pouquinho de lado ali, vamos cuidar da nossa vida. Só que nós vamos, esse mês de maio, olhar para essa mãe e tentar entender o que essa mãe sente quando ela diz que ela precisa de amor, quando ela diz que ela precisa ser amada, quando ela diz que ela precisa de descanso, né? Uma mãe, quando a mãe nasce, muitas vezes a mulher precisa deixar os sonhos dela de lado, né? Os sonhos de se realizar profissionalmente, os sonhos talvez de fazer uma faculdade. Ela precisa deixar de lado para que a mãe surja, né? Então, muitas vezes a mulher, ela deixa um pouquinho os seus sonhos de lado para se tornar mãe. Só que depois que os filhos nascem, a mãe não consegue mais se resgatar, ela não consegue mais voltar para os seus sonhos, para os seus propósitos, para os seus objetivos, ela se perde aí. Porque desde muito tempo a gente vem de uma ideia de que a mãe, ela precisa dar conta de tudo. A mãe, ela precisa dar conta do trabalho doméstico, dos filhos, né? A mãe precisa trabalhar fora, a mãe tem que ser a super heroína, né? Ela tem que dar conta da casa, dos filhos, ajudar no sustento. E aí a gente pergunta: mas e os sonhos dela? E os projetos? E a sua vida? Como que fica nisso, né? E como que a gente consegue, né, ajudar essa mãe a se encontrar novamente, a se colocar no caminho de realização? Eu atendi uma vez uma moça. Essa moça, ela tinha um filho, né? E esse filho, ela sentia que esse filho já não conseguia obedecê-la, certo? Ela falava com a criança não obedecia, e ela começou então a bater nessa criança. E aí ela veio pedir ajuda, né? Ajuda terapêutica, e ela falou assim: Carla, toda vez que eu bato nele, dói muito mais em mim, quem chora sou eu.
Porque toda vez que eu bato nele, eu lembro lá de quando eu era criança e eu apanhava da minha mãe. E muitas vezes eu apanhava da minha mãe e não sabia nem por que eu estava apanhando. E eu vejo que o meu filho apanha e não sabe por que ele está apanhando. Então essa mãe, ela trouxe através da maternidade algum bloqueio emocional que vinha lá da infância dela, que ela não conseguia entender. E ela acabou trazendo, descontando no filho as dores que ela tinha e precisavam ser trabalhadas. Então, diante disso tudo, né, a mulher ela começa a entrar numa sobrecarga emocional, porque ela precisa olhar para si, porque ela precisa entender a maternidade, entender como que a maternidade precisa ser olhada, precisa ser trabalhada, mas ela também não pode deixar ela, mulher, de lado, certo? E aí, nesta hora que a gente percebe que esse é o momento da vida da mulher que ela simplesmente se perde. Ela se perde como mulher, se perde como mãe. E muitas vezes ela acaba entrando num processo de ansiedade, de depressão, de tristeza, de vazio existencial, porque a sociedade cobra que ela tem que ser uma mãe perfeita, cobra que ela tem que ser uma esposa perfeita, porque se a mãe ela sente que não é amada, porque ela não está se amando, ela não está dando tempo para ela olhar para dentro de si e se amar. Então, toda a sociedade começa a cobrar dela que ela tem que ser a mulher perfeita, mas esquece que ali por trás da mãe, por trás da esposa, da dona de casa, existe um ser, uma pessoa que precisa de atenção, de carinho e precisa ser olhada, precisa entender para que ela possa olhar para essa culpa que ela sente, né? A culpa por não conseguir dar conta, a culpa por não conseguir oferecer tempo de qualidade para os filhos, a culpa por não ser uma boa esposa. E olha o processo que essa mulher começa a entrar, certo? Eu tenho também uma consulente que ela simplesmente ela não consegue parar para ela. Ela tem 3 filhos e é assim, a correria é uma hora, ambos vão para a escola de manhã, os 3, quer dizer, vão para a escola de manhã, depois um tem balé, o outro tem futebol, outro tem academia, outro tem isso, outro tem aquilo, tem não sei o quê. E ela passa a semana inteira correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, leva um filho para isso, para aquilo, vai, vem. Quando chega a noite, ela tem que dar conta da casa, de cuidar da casa, de fazer almoço, de fazer janta para deixar para o almoço. E ela fala, Carla, eu não aguento mais. Eu não consigo sentar, eu não consigo fazer ler um livro, eu não consigo fazer absolutamente nada. E aí, gente, o que vocês acham? Quem aqui é mãe e se sente assim? Quem aqui é mãe e se sente sobrecarregada? Quem é mãe e sente que não está dando conta de tudo? Quem aqui está se identificando com essas questões que eu estou passando? Quem aqui sente culpa por não conseguir dar atenção ou tempo suficiente ou tempo de qualidade para os filhos ou para casa? Sente que está incompleto? Quando ela chega à noite, que é o momento dela descansar, ela está tão cansada, tão sobrecarregada, que ela não consegue nem sequer cuidar de si. E normalmente essa mulher, quando ela está nesse processo, gente, ela espera os filhos crescerem, se formarem, para aí então ela parar e falar assim, agora chegou a minha hora de eu olhar para a minha profissão, de eu voltar a fazer uma faculdade, estudar. Ali normalmente ela já passou dos 40 anos, aí é a hora que ela vai conseguir parar para olhar para dentro, para ela, né? Para ela como mulher. Aí eu te pergunto, será que a maternidade é isso? Será que a mulher ela precisa abrir mão de todos os seus sonhos a vida inteira para só depois que os filhos estiverem formados, encaminhados, ela poder olhar para si? Será que a gente não consegue conciliar todas as coisas? Tem uma moça também que eu atendo, ela não consegue, ou é o filho ou é ela não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E todas as vezes que eu tento fazer ela entender que ela precisa aprender a conciliar as duas coisas, ela não consegue entrar na cabeça dela, ela fala assim, eu não sei como. Então, né, pensando em tudo isso, nas respostas que vieram, que de certa forma me surpreendeu, certo? E no que a gente pode ajudar essas mães,
eu resolvi que nesse mês de maio, do dia 1º hoje até o dia 31 de maio, estaremos fazendo uma promoção com as mesas radiônicas. Mas por que as mesas radiônicas? O que as mesas radiônicas têm a ver com isso tudo? A mesa radiônica, ela consegue identificar os seus bloqueios, né? O que está acontecendo com você, que está impedindo com que você equilibre a sua vida. Qual área da sua vida precisa ser olhada, tá? Qual a origem dessa sobrecarga que você está colocando? Por que você está trazendo para o seu momento presente todas as questões que você vivenciou como criança? Hoje você, de certa forma, desconta nos seus filhos para se entender, né? Assim como você, como criança, não entendia como a sua mãe te tratava, hoje você trata os seus filhos da mesma forma. Qual a origem disso tudo? Então, quando a gente abre uma mesa radiônica, a gente consegue abrir o seu campo, entender quais aquelas questões, quais os bloqueios, né, que estão te impedindo de ser uma mãe perfeita. Perfeita eu não digo porque perfeito não existe, mas uma mãe que possa ali dar uma atenção para os seus filhos, uma pessoa que possa ser uma profissional, porque você não precisa abrir mão de uma profissão para ser uma mãe, para ser uma boa mãe. Você não precisa abrir mão dos seus sonhos e projetos. Você não precisa escolher, fazer uma escolha, tá? Tem como você conciliar todas as coisas sendo uma excelente mãe, uma excelente profissional, estudando, realizando seus sonhos e projetos. E sendo uma mulher, se sentindo uma mulher amada, se sentindo uma mulher realizada. Então, dentro das mesas radiônicas, a gente consegue identificar isso. Por isso, durante todo esse mês de maio, do dia 1º, hoje ao dia 31, nós estaremos com uma promoção das mesas radiônicas para as mães, onde nós vamos focar nessa dor, na dor dessa mãe que se sente sobrecarregada, que se sente frustrada, que não consegue ser uma mãe completa, que não consegue ser uma profissional completa. Nós teremos esse apoio emocional, tá? Através das mesas radiônicas, para que essa mãe se reencontre, para que ela consiga trazer esse equilíbrio para a vida dela, para que ela consiga entender as suas dores e, acima de tudo, trabalhar as suas dores, as suas questões mais profundas, para que ela possa criar filhos saudáveis, para que seus filhos possam ser amados, para que ela se sinta amada, realizada, para que ela se sinta acolhida, para que ela encontre, porque aqui eu vi também, ajuda nas tarefas, mas muitas mães não deixam as pessoas ajudarem, porque elas têm medo que essa pessoa que vem ajudar roube o amor, roube a atenção dos filhos. Então, tudo isso são bloqueios que a pessoa tem, que a pessoa traz, é aquela necessidade de querer abraçar o mundo, naquela necessidade de querer dar conta de tudo. Isso vem de uma causa emocional. Então, como que nós vamos trabalhar essa causa emocional? Através das mesas radiônicas. Como que nós vamos encontrar a origem? Como que nós vamos trazer o equilíbrio de volta para a vida dessa mãe que não consegue ser feliz? Essa mãe que não consegue se sentir realizada. Essa mãe que ainda com os filhos com 30 anos ainda dependem dela e ela acredita que ela precisa estar ali 24 horas olhando para aquele filho, cuidando daquele filho e sempre ali abrindo mão da sua vida, de viver os seus sonhos e projetos. Então, tudo isso são bloqueios que estão fazendo com que ela entre nesse processo de abrir mão da sua própria vida para viver a vida dos filhos. Isso é muito forte, gente, é muito forte. E sempre que eu atendo aqui alguma mãe que está passando por esse processo, quando a gente consegue encontrar a raiz desse problema, quando a gente consegue liberar, essa mãe passa a ser uma mãe de qualidade, essa mãe passa a ser uma mulher feliz, ela consegue dar atenção e ela consegue, aí sim, ver os filhos felizes, porque os filhos só são felizes quando a mãe é feliz. E se a mãe não é feliz, os filhos não são, certo? Então, não adianta você querer ser perfeita. Você tem que ser uma mãe curada, uma mãe emocionalmente equilibrada, uma mãe que sabe colocar cada área da sua vida em equilíbrio para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa,
uma boa profissional, uma boa dona de casa. Então hoje essa live, como eu falei, ia ser bem rapidinha, né? Seria exatamente para falar, mês de maio nós estaremos focando nas mães. Estaremos fazendo lives aqui toda semana, trabalhando alguma dor emocional desta mãe. Aquela mãe que não consegue prosperar, aquela mãe que trabalha, não consegue dar conta. Qual bloqueio está impedindo ela de prosperar? Qual dor ela carrega que não tem deixado ela conseguir se realizar na profissão, se realizar profissionalmente, se realizar financeiramente? Aquela mãe que não consegue entender os filhos, que não consegue olhar para os filhos, entender a sua dor, certo? Então, tudo isso nós vamos estar trabalhando aqui neste mês de maio, certo? Por isso, se você chegou aqui agora, nessa página, siga a gente, fica de olho nas lives que nós vamos estar fazendo. Se você é mãe, deixa aqui embaixo a sua dor, o seu bloqueio emocional, aquilo que você sente, em que área da sua vida você se sente frustrada. Eu me sinto frustrada quando os meus filhos pedem as coisas e eu não posso dar. Eu me sinto frustrada que eu não posso estar 24 horas com eles porque eu preciso trabalhar. Eu me sinto frustrada porque os meus filhos precisam ficar numa creche, porque eu não tenho apoio emocional, não tenho apoio, ajuda nas tarefas. Eu me sinto frustrada porque por conta disso tudo, meu casamento foi por água abaixo e eu estou agora sozinha criando os meus filhos. Olha quantas coisas, né? A mulher passa a partir do momento que ela deseja ser uma mãe. Muitas vezes ela abre mão até de um casamento feliz. Muitas vezes a mãe, quando nasce a mãe, a mulher murcha. A mulher não consegue mais cuidar dela, a mulher não tem mais vontade de se arrumar, porque ali 24 horas com a criança, com o filho, né? E como conciliar isso? Então, eu faço mais uma vez um convite, acompanhe os nossos canais. Aqui na bio tem um link onde você entra em contato comigo, agende a sua sessão de mesa radiônica, vamos olhar, né, para essa dor, vamos trabalhar. Se você conhece, se a sua mãe é essa mulher que abre mão da própria vida para viver pelos filhos, então indique aqui essa live para ela ouvir, dê uma mesa radiônica de presente para ela que ela possa trabalhar esses bloqueios, para que ela consiga liberar essa dor, para que ela consiga olhar para ela, mulher, né? Ver o que está faltando para se sentir feliz, se curar. Então, vamos aproveitar esse mês de maio, a gente está com um desconto muito especial nas mesas radiônicas. É isso, o recado que eu queria trazer para vocês, né? Fique de olho nas nossas próximas lives, deixem temas aqui que vocês gostariam que a gente trouxesse relacionados às mães, né? Quais as dores que as mães enfrentam, para que a gente possa ver de que forma a gente consegue trabalhar na dor dessas mães, certo? Um beijo para vocês, gratidão pela audiência. Não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui, seguir aqui a nossa página para vocês ficarem atentos às próximas lives, certo? Gratidão e um beijo para vocês.